Bem-vindo à IMR Online, uma nova experiência. Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estão todos bem? Espero que sim, nessa manhã maravilhosa de domingo, graças a Deus. A palavra do Senhor diz para mim e para você, em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nessa manhã, você que acordou desesperado, acordou aflito, saiba que o Senhor é aquele que te guarda e é aquele que está protegendo a minha e a sua vida. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo no mundo afora, porque tudo está no controle do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe aquilo que é bom para mim e para você, amém? E a palavra do Senhor é bem direta sobre as nossas vidas em relação de nós descansarmos nele. Então, nessa manhã, junto comigo, descansa no Senhor. Se você está oprimido, triste, descarrega tudo nos pés de Jesus, porque Ele sabe como cuidar da minha e da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo um excelente dia para a sua vida, que você esteja animado, você esteja alegre com o Senhor, que toda opressão saia e que você possa sentir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem e que o Senhor Deus possa, nesta manhã, falar poderosamente em nossos corações. O tema que o Senhor Deus colocou em meu coração está relatado no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Deus colocou em meu coração este tema, pois estamos vivendo os últimos dias nesta terra, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo, conforme foi predito dos antigos profetas e também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra perseverança, ela nos remete à ideia de ficarmos firmes, convictos em algo, perseverando em algo, pois as tribulações, as lutas, as dificuldades, as aflições que temos passado nesses dias, nos reforçam essa ideia de perseverança, pois muitas coisas tentam roubar de nós a nossa paz, tranquilidade e muitas vezes até a nossa fé. E a nossa fé jamais deve se esmorecer, conforme está escrito na palavra do Senhor. Mas o que é interessante é que quando tudo isso irá acontecer? É a mesma pergunta que os discípulos fizeram em Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 7. Diz o seguinte: E perguntaram-lhe: Mestre, quando serão estas coisas? E que sinais haverá quando isso estiver para acontecer? É necessário entendermos que a revelação é dada
por Deus, que é entregue a Jesus Cristo, e de Jesus Cristo aos profetas e ou aos anjos, conforme nós vemos também na revelação que o apóstolo João em Apocalipse recebeu através de Jesus, através dos anjos. Mas o que eu quero destacar nesta manhã é que está relatado em Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo de número 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. Os segredos e mistérios estão reservados em Deus. E o que Deus revela, Ele entrega ao seu Filho, e o seu Filho é dado a nós através do Espírito Santo de Deus, por intermédio dos profetas e dos anjos. Em Lucas, capítulo 21, versículo de número 8, o primeiro sinal que o Senhor Jesus Ele nos dá é: cuidado, para que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou, e o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Primeiro sinal: aparecerão muitos falsos profetas. Segundo sinal que ele nos fala sobre guerras e revoluções. Mas ele pede para que nós não nos assustemos. É necessário isto acontecer primeiro, mas o fim não será logo. E ele continua no versículo 10 do capítulo 21 do Evangelho escrito por Lucas. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. A epidemia que nós estamos vivendo nada mais é um cumprimento da própria profecia que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse. Por isso, temos que ter cuidado quanto às orientações dos homens, mas lembre-se, também temos que ter cuidados às orientações que a palavra de Deus nos remete. É claro que a palavra do Senhor nos fala que todos os governantes, prefeitos, presidentes, são instituídos pelo próprio Deus, são levantados pelo próprio Deus. Mas nós vemos em Apocalipse que muitos são levantados para a operação do erro, para que Satanás esteja pronto para exercer a sua autoridade sobre a terra. A estes nós não devemos seguir, porque se nós somente olharmos para os nossos governantes, aonde habita a iniquidade, certamente em iniquidade nós iremos cair, pois a palavra de Deus diz que importa mais obedecermos a Deus do que aos homens. Mas eu não estou afirmando que nós devemos contrariar as nossas autoridades. O que eu quero que os irmãos tenham sabedoria e entendimento de que nós devemos obedecer primeiramente a Deus, dando continuidade aos sinais que o Senhor Jesus Ele relata na palavra do Senhor. No versículo de número 12 ele diz: antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Se estudarmos a história da igreja, vemos o quanto que já foram perseguidos e que essa palavra já se cumpriu. Isso não posso afirmar de que não ocorrerão outras perseguições e seremos levados aos governadores e aos prefeitos, ou seja, às autoridades deste mundo. Então, que possamos estar preparados se formos levados diante deles. O Senhor Deus mesmo diz que não vos preocupeis com o que haveis de falar, pois o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado, e teremos uma boa palavra para representarmos bem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo
de número 21 diz o seguinte, no versículo de número 14 do capítulo 21 diz assim: decidi, porém, em vossos corações, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer a todos que vos opuserem. Isso afirma o que eu tenho dito referente se nós estivermos na presença dos nossos governantes. No versículo 16 ele diz: até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Versículo de número 18 do capítulo 21. Contudo, não se perderá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganharei as vossas almas. E no versículo de número 19, ele retrata o versículo de número 13 do capítulo 24 de Mateus: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Nós que pela entrega, pelo amor que o Senhor Jesus Cristo teve por nós, se entregou na cruz, teve uma morte horrenda, para que pela sua morte fosse pago os nossos pecados, a nossa dívida que nós temos diante do nosso Deus por causa do pecado. Nossa alma tem um valor enorme diante do Senhor, e quando nós perseveramos firmemente diante da palavra de Deus, com a nossa fé firmada no nosso Senhor, perseveramos firmes diante do nosso Deus, diante de todas as dificuldades que nós temos passado nesses últimos dias. A minha palavra é de consolo e de conforto, para que nós possamos permanecer firmes e constantes diante de Deus. E para que isso aconteça, eu peço, diante do nosso Deus, preguem a palavra, ensine, confortem, console, admoestem, denuncie os pecados, fortaleça os fracos, orem pelos enfermos, ressuscitem os mortos e levem a palavra de salvação por toda a terra, pois foi para isso que o Senhor nos chamou e foi para este propósito que o Senhor Deus nos escolheu. Lembre-se, não fomos nós que escolhemos ao nosso Deus, mas foi Ele que nos escolheu e nos designou para essa grande e tão maravilhosa tarefa de levar o Evangelho do Senhor Jesus a todos quanto nós podemos alcançar. Meus irmãos, eu agradeço por essa rica oportunidade e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua.